Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tchau, 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 tchauitas. Então, sala direcionada para os alunos do oitavo ano do Colégio Afinizia Freire, disciplina História. Disciplina História, não esqueci História. E hoje a gente vai começar com o assunto do capítulo 11, as revoluções na Bahia, em Pernambuco, página 116. Então, pega o livro didático de vocês, bonitinho aí, vamos acompanhar, fica olhando pra minha cara, falando, vocês sem entender zorra nenhuma, mas vocês podem fingir que estão entendendo, tá? Mentira, eu sei que vocês estão entendendo, porque vocês são pessoas inteligentes. Há exceções, mas a maioria de vocês é bastante inteligente. Eu confio na capacidade de vocês. Enfim, peraí, eu tô ajeitando ainda a luminosidade, assim, tá? Não dá pra me enxergar, né, gente? Se não me enxergar, vocês avisam. Não, peraí, não dá pra avisar. Vocês entenderam? Então, aí a gente começa. Eu tô falando com você, eu tô mexendo no computador também aqui, que eu tô fazendo um negócio aqui, viu, gente? Então, a gente começa o capítulo 11, página 116, da seguinte forma. Que dá até hoje? Já sei. Aí a gente começa da seguinte forma. Pronto. Atualmente, as grandes cidades vivenciam uma ampla diversidade de movimentos sociais com as mais variadas reivindicações, conforme os interesses e necessidades dos grupos que os integram. Sim, a gente ainda tem essa ampla diversidade de diversos movimentos sociais. A gente vê falando, o MST, MTST, o movimento do Black Lives Matter, uma célula brasileira, né? Falando disso, movimentos de esquerda, movimentos de direita, lá fazendo aquela dancinha besta com a camisa do Brasil. Fora Dilma, fora Lula, fora PT! Palhaçada da Zorra. Pra chegar e pedir, dólar 1,50 para eu ir para Disney. O dólar tá quase R$6. Mas enfim, as razões e as formas pelas quais os grupos sociais se manifestam constituem objeto de estudo das ciências humanas, sobretudo a sociologia e a história. É isso aí, galera, a história. Foi difícil, péssima essa. Os pesquisadores tentam compreender o que leva tantas pessoas, ora espontaneamente, ora de forma mais organizada, a participar de movimentos populares. E é bom a gente sempre falar, esses movimentos populares, eles geralmente são formados com um determinado intuito. Eles estão lutando, estão reivindicando uma determinada questão ou uma série de questões, né? Esses movimentos sociais, eles podem ser formados. Tem uma mulher gritando aqui na minha janela. Eu devia aparecer, né? Na janela, mostrar sendo desgraçada, assim, sabe? Minha senhora, cala a boca! Inferno! Mas não vou fazer isso, não. Mas, enfim. Eu esqueci o que eu estava falando. Essas reivindicações podem ser um conjunto de reivindicações através de uma maneira organizada, tá? Ou organizada, aliás, através de partidos políticos mesmo, com a visão partidária, como, por exemplo, dentro dos movimentos de junho de 2016, o movimento pelo impeachment de Dilma, por exemplo, foi organizado pelo pessoal do MBL, que, apesar de naquele momento não se dizerem partidários, acabou se vendo que realmente eles tinham interesses políticos, interesses enquanto um futuro partido, não o MBL em si como partido político, mas com ideias ligadas a determinados partidos. Ou podem ser organizações que são suprapartidárias, são aquelas que, independente de partido político, eles têm uma motivação em especial. É o caso, principalmente, hoje em dia, a gente vê os movimentos que são os considerados, por exemplo, os antifas, antifascistas. É dito que
é um movimento mais ligado ao pessoal de esquerda, mas a gente vê um pessoal de centro, vê um pessoal de direita participando, porque acaba sendo um movimento contra ideais fascistas que são próximas à extrema-direita, que tem aquelas ideias mesmo de militarização, as ideias a respeito de um governo autoritário mesmo, em que a gente ouve falar, por exemplo, de questões como a minoria tem que se curvar à maioria, né? Se a gente tem uma nação que tem que ser plural, a gente não pode simplesmente chegar e dizer que a minoria tem que se curvar à maioria, mas sim deveria ser dito que é necessário um respeito entre todos. Quando a gente fala que o próximo ministro do STF vai ser terrivelmente evangélico, não pode também, porque o Estado é laico. A partir do momento que você tem uma resolução dessa autoritária querendo colocar no governo, colocar na justiça como ministro, como um dos ministros de lá do Superior Tribunal Federal, com determinado pensamento ligado ao próprio governo, significa que você está mandando a laicidade do Estado, Estado laico. Então, você precisa colocar alguém pelo seu saber jurídico extenso. E não porque no currículo dele o cara é evangélico, é pastor evangélico, ou tem pensamento conservador, é contra aborto, é contra isso, contra aquilo. Não. O importante é que ele tenha uma vida ilibada e seja alguém com um vasto conhecimento jurídico, né? Senão, você está simplesmente formando um governo fascista e autoritário. Aí esses movimentos sociais, eles acabam reivindicando essa luta tida como antifascista, tá? Então, os antifas, que também se quiseram criminalizar esse tipo de movimento, né? Se você quer criminalizar quem é antifascista, significa que você é o quê? Fascista, né? Você quer, tipo, porque tem que acabar com esse movimento antirracismo. Peraí. O antirracismo combate o racismo. Se você não quer que combata o racismo, você é o quê? Racista. É lógica. Se você não quer que se combata o fascismo, você é o quê? Fascista. Enfim. Quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, ocorreram diversos movimentos sociais inspirados nas ideias iluministas. Lembra que a gente já falou a respeito disso? Os movimentos pela independência do país, não somente aqui no Brasil, mas os movimentos pela independência de diversas nações latino-americanas ocorreram pelas influências, diversos desses movimentos sociais ocorreram pela influência do pensamento iluminista, vindo de lá da França, que culminou na Revolução Francesa de 1789. Né? Então, diversos movimentos sociais, Brasil afora, América Latina inteira, inclusive a América do Norte, a América estadunidense, as 13 colônias, elas também tiveram influência dos ideais iluministas. Foram movimentos sociais porque, teoricamente pelo menos, foram movimentos que tiveram como origem o povo. Então, quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, ocorreram diversos movimentos sociais inspirados nas ideias iluministas, nos quais os colonos, aqueles habitantes da colônia, o Brasil era uma colônia, então os habitantes aqui da colônia, questionavam a exploração pela metrópole, que era a coroa portuguesa, e principalmente o excesso de impostos. Como sempre, essa questão de impostos pesando nessas relações entre colônia e metrópole. Fosse as 13 colônias lá nos Estados Unidos contra a Inglaterra. No Nordeste, entre o final do século XVIII e o início do século XIX, ocorreram dois movimentos de cunho emancipacionista.
Em 1798, a Conjuração Baiana, em Salvador, e em 1817, a Revolução Pernambucana, em Recife. Então, cunho emancipacionista é natureza emancipacionista, é o pensamento de independência. Emancipação é a ideia de independência, de autonomia, de liberdade. Eles buscavam ser independentes de Portugal, buscavam serem libertados dessa influência da coroa portuguesa. Lembrando sempre, a coroa portuguesa não era a véia que ficava sentada lá no trono, não. Viu, gente? Coroa portuguesa é a ideia de império português. Porque o imperador, ele usa o quê? Uma coroa na cabeça, né? Então, coroa portuguesa. Portugal. Vocês entenderam, né? Enfim. O movimento social baiano recebeu influência dos ideais revolucionários franceses: igualdade, liberdade e fraternidade. Igualité, liberté, fraternité. Porra, fala francês bem pra caramba. Então ele recebeu influência dos ideais revolucionários franceses de igualdade, liberdade e fraternidade, que são ideais iluministas, e da Guerra de Independência em andamento que ocorreu no Haiti, que foi a primeira revolução dentro das Américas, dentro da América Espanhola. Foi a Revolução do Haiti, que acabou sendo fortemente reprimida. Inclusive foi a primeira revolução popular, exatamente popular. Foi o povo quem se juntou para poder se rebelar. Não teve grande influência da burguesia da época. Todas as outras lutas pela liberdade, pela emancipação, fosse lá nas 13 colônias, fosse nos outros estados, nos outros países da América Espanhola, ou no próprio Brasil, houve uma influência muito grande da burguesia local. Então, essa liberdade que eles buscavam era uma liberdade da burguesia local, claro, com a ajuda do povão. Mas a Revolução do Haiti, ela teve especificamente, até mesmo por causa da forte comunidade negra que existia na região, foi uma revolta popular, se não 100%, 95% de origem popular. Então, e da Guerra da Independência em andamento no Haiti, com expressiva participação de ex-escravizados e escravizados que lutavam pelo fim da escravidão. Os pernambucanos também foram influenciados pelos ideais franceses. Além disso, o descontentamento com a situação econômica fazia crescer e amadurecer a ideia de independência colonial entre os senhores de engenho e as camadas médias, comerciantes, membros do clero e militares. Então, como eu falei aqui, houve participação popular? Houve. Mas boa parte dessa organização, pela tomada das decisões a respeito dessa luta pela independência, acabou partindo dessas camadas de classe média. Então, por isso que aqui fala, a questão da situação econômica ela vai pesar bastante, mas o cara que já é escravizado já é um fudido da vida. Mas a situação econômica vai começar a apertar. É pro escravo? Não, ele já tá fudido mesmo. A situação econômica pesa justamente para o pessoal que faz parte dessa classe média, que não tá dentro da coroa portuguesa, dentro da administração portuguesa, não é funcionário público português, ou descendentes de portugueses, mas sim aquela galera que trabalhava como comerciante, que era senhor de engenho, tudo. Então o peso dos impostos, o peso dos problemas econômicos acabavam crescendo muito para essa população da classe média. A classe média, por exemplo, hoje em dia, que poderia se revoltar, né, contra o poder vigente, não, tudo é bestalhado, porque quando fala assim, vamos taxar as grandes fortunas. Aí o povo da classe média que ganha 3 mil, 4 mil reais está pensando que está falando deles. Rebande abestalhado. Quando na verdade, quando a gente fala em taxar grande fortuna, é do povo que ganha de 30 mil reais para cima. É 1 milhão de reais que o povo quase não paga imposto. Aí
bestalha de classe média. Não pode mexer nisso daí não, é o dinheiro. Aí pronto. O que é que faz o governo? Vai acabar com o desconto do imposto de renda, que pesa bastante no bolso de quem? Da classe média. E o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Tudo isso o povo já conhece. O de cima sobe e o de baixo desce. Ah, povo bestalhado. Enfim. Então os pernambucanos eles acabaram influenciados pelos ideais franceses também, do iluminismo, tendo esse descontentamento com a situação econômica. E a ideia de independência da colônia, do Brasil colônia, existia, estava começando a surgir, estava começando a se envolver entre os senhores de engenho e essas camadas médias, os comerciantes, os membros do clero, galera da igreja, assim, e também dos militares. Para pensar aí, militar começar a se juntar com essa galera da classe média para poder combater a coroa, tipo, o poderio ofensivo acaba sendo muito maior, né? É por isso que hoje em dia a gente tem que pensar, o militar tem que estar junto do povo, não junto do governo. Porque a partir do momento que o governo quiser lenhar com a população, os militares que fazem parte do povo, fazem parte do povão e não das elites econômicas, não das elites políticas, militar deveria se juntar justamente com o povo. Faz isso? Não faz. Porque tem uma bestalhada lá no poder que chega e fala assim que os militares, tipo, a reforma administrativa não pega em militar, não pega o judiciário, só pega na galera que é classe média. Ideal de liberdade em Salvador. Vamos começar aqui na página 117. No final do século XVIII, a cidade de Salvador sofreu os efeitos da crise açucareira e da transferência da capital da colônia para o Rio de Janeiro em 1763, principalmente o desemprego e alta de preços, né? Então, a partir do momento que a capital saiu de Salvador e foi para o Rio de Janeiro, isso acabou indo porque Rio de Janeiro começou a se tornar o centro comercial do país, pela proximidade com São Paulo, que estava se desenvolvendo, pela proximidade com Minas Gerais, que estava se desenvolvendo bastante também, já com a questão das minas. O cultivo de cana-de-açúcar começava a diminuir, então o Nordeste, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Paraíba, era muito forte a produção da cana-de-açúcar. Nessa época, quem está crescendo de produção é o café, que fica no Vale do Paraíba, principalmente ali na região de São Paulo. Apesar do nome Vale do Paraíba, ficava em São Paulo, né? Mas o açúcar ele começa a entrar em crise porque o Brasil continua produzindo bastante, só que a quantidade de exportações diminui muito, porque o Brasil ele começa a ter a concorrência das Antilhas holandesas, começa a ter a concorrência de países da América Central que vão produzindo também bastante açúcar por um preço mais baixo também. Por países da África também começam a produzir açúcar. Então, como a demanda é muito alta, a procura ainda que seja alta, mas já tem diversos outros locais que estão produzindo também. Consequentemente, você precisa baixar o seu preço para se tornar mais competitivo. Só que a partir do momento que você baixa esse preço, tipo, sua arrecadação cai drasticamente, né? Os membros da elite latifundiária e escravista baiana, sentindo-se prejudicados pelo monopólio comercial exercido pela metrópole e pelos altos impostos, desejavam separação de Portugal. Monopólio comercial, por quê? Era que, assim, a Bahia, o Brasil, ele só poderia vender diretamente para Portugal. Não poderia chegar, de repente, comercializar diretamente com Inglaterra, comercializar diretamente com Espanha, com os Estados Unidos,
com a Holanda. Não, tinha que fazer primeiro essa ponte com Portugal, para de Portugal passar a vender para outros países, né? E isso também, além desse monopólio ser ligado à metrópole, os impostos estavam cada vez mais altos, porque Portugal tinha uma necessidade de arrecadação muito alta para bancar o próprio país, para bancar Portugal. Uma parte desse dinheiro também bancar algumas coisas aqui no Brasil, mas, pô, coroa portuguesa, quero dinheiro, vou ficar rica. Era o que eles queriam. No entanto, os principais líderes do movimento que se organizavam eram mestiços, soldados e artesãos humildes, que lutavam contra a alta do custo de vida, os impostos abusivos, o latifúndio e a escravidão. Ou seja, a galera que acabava lutando em Salvador, dentro dessa conjuração baiana, era a galera pobre mesmo. Não tinha um auxílio como foi em Pernambuco dos senhores de engenho. Era um artesão, era aquela galera que estava sofrendo pesadamente com esse aumento de impostos. Antes disso, começar a atingir as camadas mais abastadas dentro da sociedade soteropolitana, né? Dentro da sociedade baiana. Ainda não alcançava as elites baianas esse aumento gigantesco do custo de vida. Estava chegando aos pouquinhos, mas eles ainda conseguiam se manter de certo modo. Só que a galera das camadas mais baixas, das camadas populares, estava tudo se leando, estava tudo precisando pagar imposto cada vez mais alto, sem conseguir produzir a mesma quantidade que produzia antes. Então, diminuía essa produção, aumentava os custos, aumentava os impostos, não tinha como essa galera se manter. Então eles começaram a se revoltar, se juntar para poder começar a bater de frente com a metrópole portuguesa. Em reuniões secretas, passaram a organizar-se para proclamar uma república igualitária, socialista, comunista, em que a escravidão fosse abolida, acabasse com a escravidão, estabelecer a liberdade comercial. Então, ter a liberdade para que esse monopólio deixasse de ser com Portugal e eles pudessem fazer esse comércio mais tranquilamente, tanto internamente quanto para exportação. E aumentar também a remuneração dos soldados. Por que era importante reivindicar o aumento da remuneração desses soldados? Porque isso poderia ajudar a ter os soldados junto do povo, os militares. Se essa luta popular incluía os militares para que aumentasse o soldo deles, para que aumentasse o salário, a remuneração deles, esses populares poderiam ter os militares por perto. O que é que o governo, por exemplo, em comparação, faz hoje em dia? Qualquer tipo de reforma mexe com o povão, mas não mexe no bolso dos militares. Por quê? Porque o governo ele busca cooptar, busca manter do lado dele os militares. O que é que a ditadura militar fez na época também? Aumentava o salário dos militares e caía de pau em cima do povo. Por quê? Porque eles precisavam manter os militares ali enfileirados com eles, junto com o governo, porque sabia que a partir do momento que ele se juntasse com o povo, quem ganha é o povo. Então, mesmo o povo sendo maioria, os militares junto com o governo sendo minoria, o poder bélico, o poder de armas, está na mão dos militares. O poder repressivo está na mão dos militares. Então, pro lado que eles forem, vai pesar mais, vai ter mais força, né? O governo, claro, vai buscar manter essa remuneração alta, ou então, quando se faz esse tipo de reforma, vai buscar não mexer nos benefícios, não mexer nos privilégios dessa camada de militares, justamente porque eles querem ter os militares do lado deles.
quando, quando essas revoltas populares, quando esses líderes do movimento da Conjuração Baiana estão reivindicando o aumento da remuneração do soldado, é uma forma deles tentarem buscar o apoio justamente desses militares, que sofreriam as consequências do aumento de imposto e tudo pela coroa portuguesa, né? Para divulgar seus ideais e atrair o maior número possível de simpatizantes, os rebeldes publicaram e distribuíram folhetos nos quais eles anunciavam seus planos. Quais eram esses planos? Animai-vos, povo baiense, que está por chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que seremos todos irmãos, o tempo que seremos todos iguais. Pois é, entretanto, o que é que vai rolar? Repressão por parte do governo. Tem que ver isso daí, tá ok? A minoria tem que se curvar à maioria. Vamos metralhar a petralhada aqui do Acre. Pois é, né? Esse viés autoritário todo existente por parte dos governos, esses governos milicianos, por parte desses governos, tem um intuito de meter a porrada no povão. Por quê? Durante a publicação dos folhetos, entre 12 e 26 de agosto de 1798, o governador da Bahia iniciou a investigação da conspiração e prendeu 47 pessoas suspeitas de participar dela. Vocês lembram que isso aconteceu também lá na Conjuração Mineira? Né? Em que... Cadê? Alguém chegou e abriu o bico para poder falar: os líderes são fulano, fulano e fulano. E aí, claro, a galera que tinha mais dinheiro, né, que era envolvido com os clérigos, que era aquela galera de famílias influentes, não sofreram nada. Quem acabou morrendo, executado, enforcado e esquartejado foi o pobre coitado, condoado, pobre coitado, esquartejado, enforcado, esquartejado, executado, pobre coitado do soldado, Tiradentes, né? O Joaquim José da Silva Xavier. Ele acabou sendo executado, acabou sendo visto como o líder, o mártir, o líder daquela conjuração, o líder daquela revolução, né? E a repressão ocorreu, isso, claro, alguém chegou e abriu o bico. Na repressão do governo baiano contra a conjuração que aconteceu na Bahia, foi basicamente a mesma coisa. Alguém chegou e falou assim: é fulano, ciclano, tá? Essa galera vai se reunir ali daqui a pouco. Taca ali pau, doido. E aí o que foi que eles fizeram? A coroa portuguesa, a partir do governador da Bahia, claro, foi lá, investigou, soube quem eram os líderes daquela revolução, da conjuração baiana, e prendeu 47 pessoas suspeitas de participar da organização dessa conjuração. No decorrer do processo judicial, alguns integrantes se livraram das acusações. E aí vocês param para pensar: quem foi a galera que conseguiu se livrar da acusação? Né? Como é que é o negócio do coração? Mentira, não é negócio de coração não. Foi a galera que tinha dinheiro. No entanto, houve mais de 30 réus, em sua maioria mestiços, escravos, libertos, soldados e artesãos pobres. Então, mais de 30 réus, mais de 30 pessoas que foram julgadas e condenadas, tudo pobre. Se lenhou. Somente os líderes populares, Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas de Amorim Torres, Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus Nascimento,
foram condenados à forca e executados em 8 de novembro de 1799, na Praça da Piedade, em Salvador. Olha o próprio nome, Piedade. Tende piedade, por favor, perdão. Na Praça da Piedade, em Salvador. Os demais envolvidos foram exilados, foram mandados para fora, assim como aconteceu na Conjuração Mineira, né? Eles foram expulsos do país, perdendo sua condição de cidadão local, cidadão brasileiro, ou então eles cumpriram prisão na própria colônia, né? Foram presos. Pesquisas recentes indicam que haveria mais um líder, Antônio José, preso na mesma cela que seus companheiros e envenenado antes de ser enforcado. Preocupada com os levantes no Brasil, a coroa portuguesa começou a oferecer altos cargos na administração pública. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Esse negócio de oferecer cargo, tal, um governo assim, para os militares. A coroa portuguesa começou a oferecer altos cargos na administração pública, dinheiro ou privilégios às pessoas que denunciassem as conspirações. Ou seja, você sabe de algo mais? Beleza, vamos te dar uns benefíciozinhos aí se você abrir o bico pra gente. Então, ó, se você souber nossos podres daqui, é a mesma coisa. A gente coloca você dentro do governo pra dar aquele famoso cala-boca, né? Então, eles davam administração pública, altos cargos na administração pública, dinheiro ou privilégios das pessoas que denunciassem as conspirações. Essas conspirações que eram consideradas como crimes de lesa majestade. Crime de lesa majestade, que é o tipo de crime considerado como traição à coroa, crime contra a monarquia. Hoje em dia a gente ouve falar de crime à lesa pátria. Lesa pátria seria crime contra a república, crime contra o país, né? Essa é a lesa pátria, crime de traição ao próprio país. Então é isso, o crime de lesa majestade, ele é considerado a traição à coroa. É isso, galera, a gente finaliza a nossa aula daqui por hoje e a gente continua na próxima aula ainda falando sobre a Revolução da Bahia. A gente fecha a Revolução Baiana, a Conjuração Baiana, e depois vai para a Revolução em Pernambuco. Beleza? Valeu, falou, tchau!